Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, principalmente no momento em que a gente precisa ter um entendimento melhor das coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Muitas pessoas, nos últimos meses, têm tido um sentimento de apreensão, de angústia, de temor, de pânico em relação ao futuro do nosso país. E não é para menos, né? Quando a gente olha os personagens que estão comandando a vida política e econômica do nosso país, realmente isso pode causar muitas preocupações. Nada como a gente ter informações, e aí a gente consegue ter um entendimento melhor da nossa realidade. Muitas pessoas perguntam, você não tem medo? Por que às vezes você passa assim muita tranquilidade? Isso é real? Gente, o desconhecido que é o grande território da gente ter medo, da gente ter pânico. Quando você tem conhecimento de alguns fatos básicos, algumas realidades, isso ajuda a gente a construir um caminho para o futuro e é isso que eu gosto de sempre compartilhar com vocês aqui, mostrar que o sensacionalismo não pode ser uma ferramenta de quem se coloca publicamente, né? Aqui não é um reality show, não é um programa desse policialesco, aqui eu sempre procuro levar para vocês alguma informação mais qualificada, né? Que a gente reúne ao longo da vida da gente, a vida acadêmica. Então, isso posto, gente, tem alguns fatos muito interessantes para tranquilizar ainda mais aqueles que já perceberam aquilo que está acontecendo. Em primeiro lugar, as figuras que comandam o nosso país hoje, pelo menos na aparência, eu digo aparência porque são fantoches, são ventrílocos, são mamulengos, são marionetes, porque não são pessoas com vida própria, com projeto próprio. Então, estão todas elas, de uma forma direta ou indiretamente, a serviço de grupos econômicos nacionais e estrangeiros, grupos que defendem corporações, defendem interesses muito particulares, vigaristas da fé, que montaram empresas que são, na verdade, partidos políticos que têm influência política, e quando você vê isso tudo mancomunado, junto com militares ou parte das Forças Armadas que foi para dentro do governo só para ganhar dinheiro e para fazer negócios, aí realmente a gente fica com os cabelos arrepiados. Mas a máscara dessa gente vai caindo dia a dia. Vamos começar aqui pela CPI, porque temos assuntos aqui que vão se conectando. Hoje tem muito assunto interessante. Em primeiro lugar, foi um coronel Elcio, que foi flagrado nessas reuniões, nesses trambiques envolvendo vacina. O perfil do coronel quem é? Um cara tem uma instituição chamada Instituto Força Brasil. Contra a vacina, fazendo publicação contra o STF, contra a nossa soberania, contra os interesses nacionais, a nossa tranquilidade, a imunização, enfim, negacionistas de marca maior, fazendo fake news. Quando uma figura dessa é flagrada, e é um coronel que foi formado pela mãe da geração lá do Bolsonaro, então essa geração aí foi meio complicada pela mãe, né? Formou gente muito estranha. Um cara que se diz da inteligência, foi formado da inteligência e que se mete em trambique. Negou a vacina, negou a pandemia, mas na hora que pintou uma boquinha para fazer o negócio, para ganhar muito dinheiro, ele se apresentou mancomunado com outros militares dentro do governo Bolsonaro. Aquelas figuras que se reúnem em bares, vão fazendo essas conversas, metem um pastor no meio dessa história, tem sempre o nome de Deus envolvido nos trambiques, e esse indivíduo, inclusive, está dizendo que se converteu, ele agora quer mudar a vida dele. Enfim, são covardes, pessoas que fazem um barulho nas redes, violento, mas quando estão ali diante de uma situação institucional, se acovardam completamente. E o senador Randolph e o senador Omar Aziz, além de todos os senadores, ficaram ali fazendo um desfile de desmoralização do valentão. Desses que a gente vê aos montes pela internet, que gostam de ofender as pessoas, mas são covardes, porque inclusive não têm noção do que estão fazendo, não têm noção de como funcionam as instituições e o respeito que eles devem ter, inclusive com as outras pessoas do nosso país, né? Bom, mas aí o senador Randolph, ele deu aqui uma boa explanada sobre o perfil covarde dessa gente. Vamos lá. Qual a sua opinião sobre o Supremo Tribunal Federal? O senhor vai permanecer em silêncio sobre o Supremo Tribunal Federal? A favor do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Uma instituição. Que bom essa evolução sua, coronel. Que bom essa evolução sua. Quem sabe o Instituto Força Brasil possa refazer essas postagens aqui, essas postagens aí, veja só. Eu acho que é importante nós vermos essas postagens várias vezes, senhor presidente, senhor relator. Destituição, Coronel Elcio Bruno de Almeida, destituição já, artigo 38, é crime do STF.
Ó, o Valentão, ó, querendo fechar o Supremo. Concedeu o habeas corpus. Tá lá a foto. Mas vamos a outra aí, tem outra. A ministra Carmen Lúcia, inclusive nas vossas publicações, ela é frequente, né? A outra foto, tem uma outra aí, olha aí. Dia 18 de julho, eu vou em todo o Brasil. STF, principal pilar. É o principal pilar da corrupção. Se eles caírem, o resto cai tudo. Ainda bem que não caiu, ainda bem que a ministra Carmen Lúcia eu não estou enxergando direito. Aquela é a ministra Carmen Lúcia? É a ministra Carmen Lúcia. Não foi ela que concedeu habeas corpus? Foi a própria que concedeu. É porque eu não estou enxergando, tá longe aqui. É a própria ministra Carmen Lúcia. É presença, inclusive, de destaque. Ela é frequente. Foi exatamente ela que... Ainda bem que ela não caiu, né, coronel? Ainda bem que ela não caiu. Gente, foi um show de humilhação. Um show de humilhação. Essas figuras não se dão respeito. Esse cara tinha que tirar esse site dele do ar. Ele prometeu a Simone Tebet que vai pedir desculpas, que vai tirar o site do ar, que vai se converter e que vai tomar vacina e vai botar foto para todo mundo ver que ele tomou vacina, que ele não é negacionista. Uma humilhação. Mas a humilhação, ela não está apenas com essa turma, né, que está sendo flagrada no meio dessa história e vai passando tranquilidade para a gente, porque a gente vê que são um bando de covardes, um bando de pessoas que não têm menor condição de impor respeito em absolutamente nada que fazem e que falam e que publicam para cima e para baixo. E o presidente da República está no meio dessa história toda, né? Bom, e aí a gente pula para fora do nosso país porque essa desmoralização que a gente vê na CPI, a gente está vendo fora do nosso país também. Os Estados Unidos, como eu já tinha dito a vocês num vídeo anterior, através do secretário de Estado de Segurança Nacional, o Jack Sullivan, ele já tinha falado que, olha, parem com essa palhaçada de voto impresso e tal, porque nós não vamos reconhecer. Gente, vocês vão ver só uma situação bizarra no meio dessa história toda. Bom, e aqui está a matéria no Valor Econômico. Alerta dos Estados Unidos joga água na fervura no delírio bolsonarista de intervenção militar. E a gente vê hoje no outro jornal, uma matéria aqui, jornal que trata de economia, não sei se está dando para vocês pegarem, o título é Diretor de Segurança Nacional dos Estados Unidos faz alerta ao Brasil. É o segundo recado. O primeiro foi do Jack Sullivan e o outro agora, uma entrevista, o secretário de Estado, mais um secretário de Estado, o Juan González, fez questão de expressar sua preocupação com o tema. Fomos muito diretos em expressar nossa confiança na capacidade das instituições brasileiras conduzirem uma eleição livre e limpa e enfatizamos a informação de não ser minada a confiança no processo, especialmente uma vez que não há indício de fraude nas eleições passadas. Mais à frente, a matéria vai mostrando o estrago que a gente está tendo nas nossas relações internacionais, diz o texto. Se a declaração do burocrata americano mostrou o dano provocado por Bolsonaro sobre as relações externas do país, por outro mostrou indiretamente o quão reduzidos são hoje os riscos de uma intervenção das Forças Armadas na institucionalidade democrática, temor que ontem invadiu Brasília com a iminência do desfile de blindados. González não poderia ter sido mais claro em reação à posição a ser tomada pelo governo Biden numa quebra de institucionalidade aqui no Brasil. Ou seja, a gente não tem o menor lampejo, nem a mais remota ideia de acontecer um golpe. Claro que na cabeça de gente insana, esses ventrílocos, esses fantoches, essas marionetes, eles acham que podem fazer as coisas contra o mundo, contra o mercado interno, contra a força empresarial, contra os banqueiros, contra os meios de comunicação. Eles acham que eles podem suplantar essas situações todas porque eles têm ali algumas figuras ao lado, alguns seres dentro das Forças Armadas e alguns pastorecos de quinta categoria, que são, na verdade, empresários da fé. Eles acham que eles podem perverter. Na verdade, gente, essas figuras hoje, eles são os subversivos, aqueles que antigamente gostavam de atribuir essa característica, né? Se gostava de atribuir essa característica para a esquerda, são essas figuras de ultradireita que são os subversivos. Aqueles caras que querem subverter a nossa ordem democrática, construída com muito sacrifício, muito sangue, muita luta de muita gente, enfim, e que a gente tem que lutar cada vez mais para aperfeiçoar, para diminuir as desigualdades todas que temos aqui no nosso país. Mas para completar essa situação de degradação das relações internacionais do Brasil e piorar a situação do Bolsonaro e do bolsonarismo, a gente é flagrado com essa situação aqui. Vamos ver se dá para vocês verem.
O Eduardo Bananinha, que é da relação da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, vai até os Estados Unidos para ficar participando de eventos patrocinados pelo Steve Bannon e por outras figuras ali que questionam a legitimidade do presidente atual, Joe Biden, dizendo que quem ganhou as eleições nos Estados Unidos foi o Trump. Então, vocês vejam só, o filho do presidente do nosso país indo para os Estados Unidos participar de eventos contra o atual presidente norte-americano. Como é que vocês acham que as relações Brasil e Estados Unidos vão seguir daqui para frente? Qual o tipo de apoio que o Bolsonaro e essa turma pensam que terão da maior potência militar do mundo com algum tipo de aventura aqui dentro do nosso país? Então, gente, esse pessoal está muito alucinado e é preciso a gente sempre estar colocando essas situações. São covardes, são despreparados, são frouxos, são ignorantes, são violentos e essa é a principal característica que a gente tem que ter mais cuidado, mais receio. Mas o resto, a lei é que dá conta dessa gente toda. E como todo governo repleto de picaretagem, os vigaristas eles estão por todos os lados. Essa aqui é a foto do secretário, né, que eu falei com vocês, o Juan Gonzalez, do lado do Biden aqui, dando o segundo recado, antes que eu me esquecesse. Ia falar nele, né? Ele também já era crítico do governo Bolsonaro antes de ser nomeado para o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, pela questão ambiental, pela questão de direitos humanos, enfim, já era um crítico. E aí, quando o Biden ganha as eleições, nomeia essa figura que já é um especialista em segurança nacional para ser o homem que vai cuidar das relações dos Estados Unidos com os países da América Latina. Pois bem, e aí a gente vai passando por outros assuntos. Ontem, eu mostrei para vocês que o general Heleno, se ele pudesse, ele andava nessas reuniões com capacete, né? Para a cara dele não ser exposta. Ele está aqui do lado do Flávio Bolsonaro, os outros militares todos, e aqueles que ele apontava como sendo os ladrões. E essa gente, como eu disse no programa passado, nosso papo passado, eles estavam dormindo e de repente acordaram preocupados com o pobre. Guedes, o general Heleno, o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, essa gente toda é muito preocupada com o pobre. Inclusive eu queria saber, ao longo da vida deles, se eles têm feito doações para instituições de caridade, se eles fazem trabalhos beneméritos, se os Bolsonaros sempre reservaram uma parcela do salário deles para instituições de caridade. Pois bem, eles estavam lá preocupados com o Bolsa Família. E aí você vê a notícia de hoje no jornal, esse tipo de informação aqui no site Infomoney, especializado em economia. Novo Bolsa Família libera 30% do benefício para pagar crédito consignado. Sabe o que é isso, gente? Assim que melhorar um pouquinho do Bolsa Família, o cidadão, inclusive, vai poder pegar dinheiro em banco e vai poder pagar isso parcelado, só que o banco, ele agora começa a tomar uma parcela do Bolsa Família do cara que está necessitado. Então, a coisa vai ser dada de um lado e vai ser retirada do outro. E vocês sabem qual é o tipo de taxa de juros que isso vai ser colocada sobre essas pessoas mais pobres e que vão, se pegarem empréstimo, eles vão se ferrar? Pois bem, então vocês veem a preocupação com o pobre que essa gente tem, né? Os bancos estão muito tristes com essa história, né? Eles estão muito tristes porque eles vão pegar ali alguns bilhões de reais. Vocês imaginem, o Bolsa Família gasta 30 bilhões de reais hoje, por ano, no Bolsa Família. Vocês imaginam essa grana toda circulando para dentro de banco, como é que vai ser a alegria dos banqueiros de uma maneira geral, né? Bom, e essa gente, como eu tenho dito a vocês, né? Os beneméritos que estão criticando agora o sistema eleitoral brasileiro, que vai ser sepultado aqui, essa discussão do voto eletrônico, como eu disse a vocês, voto eletrônico é um voto que eles chamam de auditável, enfim. O estudo que foi feito pelo repórter Gabriel Barreira indica que a urna eletrônica já deu 115 milhões de votos ao clã Bolsonaro e garantiu 76 anos de salário. E que os familiares foram eleitos pelo menos 19 vezes. Gente, é uma turma de cínicos, de vigaristas ou não é? Estou exagerando, porque essa gente toda se locupletou. Eles são políticos profissionais ao longo da vida deles inteira. E, de repente, acordaram achando que o sistema é um sistema que não funciona. O sistema que elegeu todos os Bolsonaros e todo tipo de vigarice e picaretagem, né?
Vamos lembrar que o filho que está lá bajulando o Trump, ele transferiu o domicílio eleitoral dele para São Paulo para não competir com a eleição no mesmo domicílio com o pai. Mas ele não tem nada com São Paulo, ele não conhece São Paulo, não tem vida social em São Paulo. Foi uma maneira de dar uma volta no eleitor e de conseguir mais uma boca para os bolsonaros no meio dessa história toda. E essa gente é que está hoje funcionando como paladinos, né, da moral, da nossa regularidade, dos costumes, do cristianismo, enfim, de fato são exemplos, né, a serem seguidos, entre aspas. Mas o mundo está vendo o que está acontecendo aqui no nosso país. Então, hoje teve desfile de tropa, de tanque lá, foi uma coisa ridícula, patética, uma coisa poluente. Isso está caindo no ridículo no mundo inteiro. Algumas pessoas, inclusive ligadas ao bolsonarismo, pegaram algumas fotos de desfile de tanques do exército chinês para colocar nos seus posts, dizendo que amanhã haverá um desfile de tropas, enfim, usando foto do exército chinês. Um deles foi esse deputado Ottoni de Paula, que é outro também que vai ter que prestar muitas contas no futuro. Gente, hoje foi só para a gente pontuar algumas questões, vamos manter a nossa serenidade, nosso equilíbrio, nosso conhecimento, vamos conversar com outras pessoas, porque, de fato, nós estamos sendo governados por vigaristas e gente muito mal intencionada, mas eles estão dentro de um grande cercadinho, cercadinho internacional e cercadinho nacional. A nós compete fazer com que essas pessoas respondam pela lei, respondam pelo que elas fizeram contra a lei e aquilo que está previsto dentro da Constituição. Eu fico aqui, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e até o nosso próximo encontro. Tchau!